E se eu te disser que o Brasil vai poder se beneficiar dessa guerra no Oriente Médio, da guerra no Irã? Você acreditaria? É sobre isso e muito mais que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Bom, talvez de plano você me considere um maluco e já esteja querendo sair desse vídeo. Como assim a guerra no Oriente Médio poderia beneficiar o Brasil? Olha, calma. Você já vai entender onde eu quero chegar. Primeiro que eu não estou afirmando isso de maneira categórica. Estou dizendo que pode. Então, nesse vídeo, eu quero traçar alguns cenários possíveis aqui contigo. Possível não significa que é certeza. E a partir desses cenários, você como indivíduo e investidor consegue tomar melhores decisões, com mais clareza. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a respeito da taxa de juros aqui no Brasil, porque existe um medo, que não é totalmente infundado, de a taxa Selic não cair como se pensava. Eu vou te mostrar aqui com dados. Primeiro, esse aqui é o relatório de mercado, ou Boletim Focus, que é publicado semanalmente pelo Banco Central e reúne informações a respeito da expectativa do mercado financeiro a respeito de indicadores macroeconômicos. E aí, o nosso foco aqui é taxa Selic. Você vai perceber, segundo esse último relatório, que há uma semana a mediana do mercado estava pensando o seguinte: olha, a Selic ao final de 2026 talvez caia para 12% ao ano. Hoje você sabe, nosso patamar é de 15%. Só tivemos um patamar maior do que este lá em 2006. Então, realmente, o patamar atual é muito restritivo para a nossa economia. Só que, na atualização desse boletim, e haverá outra atualização na segunda-feira, estou gravando esse vídeo no domingo, o mercado já subiu a expectativa de 12 para 12,13. O que isso significa? Significa que agora o mercado não está mais tão otimista quanto ao futuro da taxa Selic, pelo menos no ano de 2026. Isso coincidiu com o estouro da guerra no Oriente Médio e principalmente com o fechamento do Estreito de Hormuz. Vou te explicar na sequência. E não foi só isso. Aqui no site da Anbima, se você digitar ali no seu buscador, curva de juro fechamento Anbima, você tem acesso a esses dados e você vai notar que a curva de juro acabou aumentando. Ou seja, vou pegar aqui o pré-fixado. Pré-fixado de 2.520 dias úteis, que significa 10 anos, ele saltou para 14,35, com uma expectativa de inflação implícita de 6,15%, sendo que estava abaixo de 6% já faz algum tempinho, pelo menos durante o ano de 2026. Então você vê que o mercado começou a esperar um juro mais alto. Não que não vá acontecer corte na Selic, na verdade, algum corte vai acabar acontecendo. Porque o patamar atual, a gente precisa lembrar, ele coloca o Brasil, conforme esse ranking aqui trazido pela B3, como o país que detém o segundo maior juro real do planeta. Você tem noção do que isso significa? Perdendo somente por pouco da Rússia, um país em guerra já desde 2022? Consegue perceber isso? O Brasil não está sofrendo guerra. E por que a gente está num cenário como esse? Então a gente já tem um patamar bem proibitivo, bem restritivo, que mesmo com o estouro da guerra, admite, ainda que de maneira mais cautelosa, cortes na taxa Selic. Claro que a análise não se esgota por aqui. E já antecipo o seguinte, a minha pretensão aqui nesse vídeo não é trazer uma análise exaustiva de todos os cenários possíveis, porque afinal de contas a gente está trabalhando com a incerteza e eu não tenho bola de cristal. Mas antes de continuar, eu só quero te lembrar que aqui na descrição eu deixo os links da minha consultoria de investimentos e da minha comunidade, a comunidade FMI. De um lado, a consultoria, onde você conta com o meu trabalho de consultor de investimentos e analista. Do outro lado, você tem a comunidade, onde você conta com as minhas análises, bem como com os meus cursos. Aí depende do que você precisa. Os links estão na descrição. Pois bem, como você sabe, esse conflito, que talvez possa durar muito mais tempo do que se pensava, ele gerou uma alta expressiva no petróleo. O Brent, que é a referência global do petróleo, ele está acima de $100. Nesse ano, a gente viu o petróleo lá na casa dos $60, 65, às vezes até abaixo disso. Um patamar, historicamente falando, considerado baixo. Só que agora a gente ultrapassou a marca dos $100. E isso gera um alerta de inflação global. Essa é a resposta mais óbvia. O mundo está com medo de inflação. Desde a guerra, desde o estouro da guerra na Ucrânia, não se via tanto temor assim de inflação e talvez agora a coisa seja ainda pior. Por quê? Porque algo que não tinha acontecido, mesmo com ameaças, acabou acontecendo. Que foi, tá vendo essa imagem aqui? O fechamento do Estreito de Hormuz, que
que está aqui, esse estreito aqui. O Irã fechou isso aqui e não está deixando navios, principalmente aliados dos Estados Unidos, passar por aqui com petróleo. E talvez você não saiba, mas essa região ela é responsável por transportar algo em torno de 20% do petróleo global. Então a gente está falando de um risco claríssimo de escassez de oferta de petróleo, destravando as reservas dos outros países, gerando eventualmente uma aceleração na produção de petróleo e também o encarecimento do petróleo, que já acabou acontecendo rapidamente. Saímos de 60 para 100 dólares, quase dobrou de preço em poucas semanas. É um cenário preocupante de fato. Então é por isso que o mercado acaba esperando, de novo aqui, ó, uma Selic não tão baixa quanto se pensava. Por quê? Petróleo mais caro, a princípio, já vou te mostrar por que o Brasil poderia até se beneficiar desse cenário, mas a princípio significa inflação. Por quê? O motivo é relativamente simples. O mundo todo é altamente dependente do petróleo, especialmente no que toca à logística. O Brasil também é, do diesel e da gasolina. Então, se eu aumento o custo do combustível, eu estou aumentando o custo de produção dos produtos e serviços. E aí, isso ocasiona aumento de preço. E qual que é a medida mais adotada pelos países para conter a inflação? Taxas de juros mais altas. Por isso que gera esse temor por taxas mais altas. E existe outro detalhe, pouco comentado, que é o seguinte. Lembra que eu falei, olha, o Estreito de Hormuz nunca tinha sido fechado pelo Irã até então, por mais que no histórico houvesse ameaças. Mas agora aconteceu, agora é uma realidade. E talvez, por conta disso, um patamar do petróleo, do Brent, que antes era considerado baixo, de 60 dólares o barril, talvez agora o novo patamar considerado baixo seja de 70, 75. Por que, Luan? Porque um evento que nunca tinha acontecido agora já é uma realidade. Então você adicionou no preço do petróleo, eventualmente, o risco geopolítico de fechamento desse estreito. E aí esse risco adiciona preço. A precificação dos ativos, ela depende do risco. Lembra que eu falo aqui, olha gente, o quanto eu quero ganhar com ativo depende do risco. E o risco se reflete em taxas de juros maiores. Se eu exijo uma taxa maior, se eu estou precificando, por exemplo, ações, essa taxa de juros superior faz com que o preço de um ativo caia. Agora, aqui nesse caso do Brent, se eu tenho um risco de desabastecimento global, fazendo com que o petróleo se torne mais escasso, eventualmente, a consequência lógica seria a elevação de preço. Bem, e como reagiu o dólar em relação a tudo isso? O dólar disparou 3,5%. Pode ir muito além disso. E esse é um medo também que subsiste. Porque, viu, um dos motivos pelos quais a inflação brasileira está se encaminhando para a meta de 3%, ou estaria, é o fato de que o câmbio se apreciou, ou seja, a moeda brasileira se valorizou frente ao dólar americano. Acontece que quando você tem um cenário macro tão arriscado quanto este, o mercado como um todo corre para os ativos seguros. É a corrida para os ativos seguros. E o dólar é considerado ainda um ativo super seguro. E aí, quando eu falo dólar, eu estou falando títulos públicos americanos, especialmente os de curto prazo, as T-bills. E aí essa corrida, essa saída de capital dos emergentes para títulos americanos aprecia o dólar, que eu estou tirando dinheiro dos emergentes e jogando nos Estados Unidos. Além disso, o temor de inflação global, que de novo não é infundado, mas já vou falar a respeito do Brasil, ele gera um temor de aumento nas taxas de juros dos Estados Unidos, que está aqui numa banda entre 3,5% ao ano a 3,75% ao ano. E o Trump, diante disso tudo, fica pedindo para o presidente do Banco Central americano que corte imediatamente a taxa de juro, a Fed Funds Rate. Acontece que não é simples assim, isso aqui é populismo. Porque se eu tenho medo de inflação, receio fundado disso acontecer, eu preciso manter os juros pelo menos no patamar mais alto, historicamente falando. E se eu mantenho esse juro no patamar mais alto, esse juro americano que seria a mãe de todos os juros, de todas as taxas de juros, eu crio uma régua, uma referência que precisa ser, no mínimo, adotada. E é o que acontece na prática. Os outros bancos centrais olham para as taxas de juros dos Estados Unidos. Então, se eu tenho uma referência que não vai cair mais ou pode até aumentar na pior das hipóteses, como é que fica o Banco Central brasileiro nessa intenção agora declarada de redução das taxas de juros? De novo, caímos novamente nessa dificuldade de corte da Selic. Então, no mínimo, o mercado espera, não sem razão, que nós tenhamos o quê? Um cenário no Brasil de corte de juros, sim, só que um corte menos acelerado, com menor intensidade, com mais cautela. Voltando aqui na imagem do Estreito de Hormuz, temos um contraponto em relação a esse juro americano e essa situação do petróleo, que é, olha,
A gente está num ano nos Estados Unidos que é o ano de eleições do Congresso americano. E é um ano em que o presidente da República é testado se ele vai conseguir governar pelos próximos 2 anos. É o caso do Trump. Então o que acontece? Existe uma frase aí que é a seguinte: o cidadão vota com o bolso. Se você encarecer ainda mais a inflação afetando o bolso do americano, como é que vai ficar a eleição dos apoiadores do Trump? E aí, se ele perder maioria no Congresso, ele não consegue passar nada. E aí é quase um prenúncio à sua perda em eventual tentativa de reeleição presidencial no futuro. Então, diante disso, é de se esperar que ele tente resolver esse problema, seja recuando, seja indo com tudo. Não sabemos. Eu não vou ficar aqui com especulação geopolítica, até porque é receita pronta para você virar piada nas redes sociais, na internet ou até em meios acadêmicos. O fato é que é improvável que nada seja feito por conta de o político não querer ter a sua imagem prejudicada perante seus eleitores. Simples assim. Agora, isso eu estou falando do ponto de vista racional. É claro que a gente não pode minimamente medir a loucura dos seres humanos. E o governo brasileiro? Obviamente que não ficaria quieto, tentaria alguma coisa. Afinal de contas, a gente está em ano de eleição presidencial no Brasil. E, de novo, o que mais afeta voto é a inflação, afetar o bolso do cidadão. Então, o governo brasileiro está tentando o seguinte para conter eventual expansão inflacionária. Ele anunciou aqui, uma redução a zero, zerou as alíquotas de PIS e COFINS sobre a importação e comercialização de diesel. E ainda anunciou uma subvenção, esperando uma economia total de 64 centavos por litro. Um alívio. Mas será que é suficiente esses 64 centavos por litro? Dados da Bicom mostram que o diesel tem uma defasagem de mais de 2,70 já. Então é insuficiente. Pô, Luan, então o único cenário possível para tudo isso é prejudicar o Brasil também? Calma, paciência. Em soma a essa medida, a medida provisória do governo, 1340, também prevê o imposto de exportação sobre o petróleo. Então o que acontece? Isso aqui afeta diretamente a PetroRio, por exemplo, é negativo para ela, porque você encarece a exportação de petróleo. Então, o que o governo está fazendo aqui, para resumir? Ele está barateando a importação de petróleo, diesel, e encarecendo a exportação. Isso afeta a Petrobras também, porque ela exporta petróleo? Sim, só que o governo é o sócio majoritário da Petrobras e ele que recebe os impostos, então o impacto é mínimo. Já numa empresa puramente privada, o impacto é maior. Mas beleza, qual que é a finalidade de você desonerar a importação de petróleo? Primeiro, algo precisa ser dito. O Brasil ele é autossuficiente em petróleo bruto. Ele não é autossuficiente em petróleo refinado. Olha o diesel, por exemplo. Na verdade, algo em torno de 25% de todo o diesel consumido no Brasil, ele vem de fora. Ele vem da importação. Por que, Luan? A gente não tem capacidade de refino para isso. Por que não foi feito no passado? Olha, diversos investimentos em refinarias foram desastrosos no passado e agora não dá mais para arrumar isso. Então entenda que o cenário atual é esse. A importação de petróleo refinado é indispensável para o Brasil. A Petrobras faz isso com a sua atividade de refino e outras companhias. Só que, se a Petrobras não reajusta esse preço, fica complicado, porque aí você quebra o importador, porque o importador ele tem que comprar o petróleo a 2,74, por exemplo, o litro, e vender internamente por um preço mais baixo. Você ferra com distribuidores, por mais que eles já estejam reajustando o preço. Então, a política de preços da Petrobras de segurar o reajustamento, ela tem esse risco para o importador. E aí o governo veio e fez o seguinte: olha, você importador que está com esse risco, a gente está reduzindo o seu imposto e subvencionando. Isso resolve o problema? Não, porque o importador ainda está no prejuízo. Mas o grande ponto se concentra na Petrobras. Quando a gente fala de petróleo, é basicamente um monopólio da Petrobras, por mais que não haja mais oficialmente esse monopólio. Então o foco tem que ser na Petrobras. E é por isso que eu vou falar sobre ela na sequência. E entenda o seguinte: o Brasil, já deve ter ouvido falar disso, ele é um país exportador de commodities. Ele vende para o mundo petróleo. Sendo que aproximadamente 13% das exportações brasileiras é petróleo. Então a gente é um vendedor de petróleo para o mundo todo. De tal modo que, só por aí você já consegue perceber o seguinte: bom, se o petróleo está mais caro, significa que o Brasil poderia ganhar mais dinheiro exportando petróleo. E aí que entra a Petrobras. Ela exporta petróleo, o Brasil arrecada mais dinheiro com impostos, e isso ajuda na balança comercial brasileira, que é o saldo entre exportações e importações. E aí você tem o chamado superávit da balança comercial, que é o que aconteceu no grande boom de commodities que a gente teve nos anos 2000. Então, por incrível que pareça, só por aí você já percebe o seguinte: o Brasil ele pode se dar bem, e aí o governo pode se beneficiar disso, ele pode se dar bem
com commodities mais caras, com inflação. E aí, se isso acontece num grande boom do petróleo, a Petrobras vendendo a rolê para o mundo, dólares entrariam no país, claro, o dinheiro ingressando no país comprando petróleo brasileiro, e aí o câmbio poderia ser estabilizado. E aí isso no Brasil poderia conter a inflação. Então olha como nada é tão simples quanto parece. O Brasil, que é uma grande fazenda do mundo, grande vendedor de petróleo, minério de ferro e afins, quanto mais essas commodities subam de preço, quanto mais caras estiverem as commodities, o Brasil pode se beneficiar. Seja do lado do câmbio, beneficiando a inflação no Brasil, seja beneficiando o governo com maior arrecadação de impostos. E nem se fala da Petrobras. Peraí, Luan, mas como assim a Petrobras se beneficia se ela tem atividade de refino e ela não está reajustando o preço, ela perde dinheiro aqui? É aí que eu quero te mostrar o que significa o operacional da Petrobras e como ela pode conter isso aí. Mas antes, um recadinho aqui da parceira do canal, a EQI Investimentos, que é a corretora que a gente está utilizando aqui no quadro Carteira Mirai, onde a gente está aportando R$500 por semana em uma carteira montada do absoluto zero. Tem todos os episódios aqui numa playlist própria Carteira Mirai. Então já se inscreve aqui no canal e abra sua conta na EQI, que tem esse serviço tão bom quanto do BTG, que é sócio da corretora, e ainda por cima com atendimento superior ao BTG. Sendo assim, abra sua conta na EQI, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, vamos tratar aqui da Petrobras, que é tema essencial também desse vídeo, para você ter uma compreensão completa. O que acontece? Sim, a Petrobras exerce atividade de refino. E quanto mais ela segura o preço do diesel nas refinarias, isso pode prejudicá-la. Por quê? Porque na prática ela também importa petróleo. Ela compra petróleo refinado e vende. Então, se ela não reajusta, ela paga mais caro para importar, por mais que ela se beneficie também dessa desoneração do governo aí de 60 e poucos centavos, mas ainda é insuficiente, como a gente viu. E aí ela vende internamente com um preço que não bate, não fecha a conta, fica baixo. Não tem margem. Isso não vai prejudicar a Petrobras, isso não vai dar prejuízo. Por que as ações estão subindo? Então, primeiro ponto que você precisa entender é o seguinte. A Petrobras produz mais de 4 milhões de barris por dia. A segunda maior no Brasil é a PetroRio, que não produz nem 160 mil hoje. Então, olha o tamanho, olha a diferença. E esses mais de 4 milhões de barris são vendidos. Isso é produção diária, são vendidos. Então, essa elevação de preços, ainda com o dólar subindo para ajudar, está fazendo a Petrobras já, agora, ganhar muito dinheiro. E o governo está se beneficiando já também, porque, primeiro, que ele é o grande acionista da Petrobras. Segundo, que ele ganha muito com impostos gerados dessas vendas. Percebe isso? Então, na atividade de exploração e produção de petróleo, a venda, o Brasil é um vendedor de petróleo através da Petrobras, aqui a Petrobras já está ganhando muito dinheiro. E o Brasil também. Agora, a parte de refino que precisa ser melhor aqui destrinchada. Primeiro, olha só o seguinte, a Petrobras, eu vou clicar aqui em contábil, no Investidor 10 você consegue verificar isso com facilidade. A Petrobras, ela teve uma receita de quase 500 bilhões de reais no ano de 2025, tá? Essa foi a receita total. E o EBITDA foi de aproximadamente 230 bilhões de reais. O EBITDA é a métrica adotada pelo mercado financeiro como uma aproximação do lucro operacional, do quanto que a empresa gerou de caixa a partir das suas atividades, beleza? Então tá bom. Então quer dizer que desses quase 500 bilhões, a empresa gera de lucro, antes de pagar a sua dívida e antes de pagar impostos sobre o lucro, 230 bilhões. Sim, beleza, entendi. E aí, o que acontece? Quando você vai mais a fundo e separa por atividades, você vai ver o seguinte, que desse total aqui, 500 bi de receita, 230 bi de lucro operacional, uma parte relevante vem da exploração e produção de petróleo, que é essa atividade de extração do pré-sal e venda, né? Aquilo que você já sabe. Quanto à receita, em 2025, a receita aqui, ó, receita de vendas, foi de 332 bilhões, tá bom? 332 bilhões. Atividade de exploração e produção. EIP, 330 bilhões. O EBITDA advindo dessa atividade é de 220 bilhões. Ou seja, um negócio com uma margem muito alta, né? Vamos lá. Isso dá 66% de margem, cara. É muita margem esse negócio aqui. E a margem vai ficar ainda maior com esse petróleo subindo, porque aqui foi o ano de 2025, onde o petróleo praticado foi de quanto? Abaixo de 70 dólares. O Brent médio. Beleza? Agora você parte para a atividade de refino, que está logo aqui, ó. É a vertical RTC, Refino, Transporte e Comercialização, onde a Petrobras faz o quê? Ela compra petróleo refinado, ela não é autossuficiente e vende. Ela importa também. E aqui,
olha só, a receita é ainda maior. A receita aqui é ainda maior. Você fala, então tá certo, Luan, a gente se ferrou. A Petrobras se ferrou. Porque a receita de refino é maior que exploração e produção, a conta não fecha. Calma lá. Isso é verdade no que toca a linha da receita. Mas no que toca a linha do lucro, olha só que o lucro é 29 bilhões o EBITDA. 29 bilhões. Pera aí, Luan, então quer dizer que a margem aqui é ínfima? Ínfima, ó, 6% de margem. 6% de margem. Então, por mais que aqui tenha uma receita muito alta no todo da Petrobras, no que toca ao impacto do lucro, é quase nada. É quase nada. Do EBITDA de 230, é isso aí, ó, 30. Então dá para dizer o seguinte, que por mais que mais de 50% da receita venha do refino na Petrobras, em relação ao lucro, mais de 80% vem da atividade de exploração do petróleo, de venda do petróleo bruto, exportação especialmente. Então, isso significa que, num cenário de petróleo em expansão, em alta dos preços, a Petrobras ganha muito dinheiro, ainda mais dinheiro, na sua vertical de exploração e produção, muito dinheiro mesmo. E na vertical de refino, ela começa a ganhar menos dinheiro, porque ela vai segurando o reajustamento. Só que como na vertical de refino você tem um cenário de lucro já pequeno, de pouco impacto, se o governo e a gestão da Petrobras não fizerem muita cagada, a Petrobras vai continuar ganhando muito dinheiro. E ainda reduzindo um pouco do impacto de eventual inflação no país por segurar o preço do combustível aqui internamente. E o governo continua ganhando dinheiro na balança comercial, com superávit, pela entrada de dólares comprando o petróleo vendido pela Petrobras. É claro que é tudo uma questão de excesso aqui. Óbvio que eu não posso chegar a ter prejuízo nessa vertical. Aqui está o limite da razoabilidade. Mas veja, ainda que eu zere esse lucro, tá vendo aqui, ó? 30 bilhões no EBITDA. Ainda que eu zere, a Petrobras já produziu 230 ali. 200 bilhões de EBITDA. Com o petróleo subindo 50, 60, 70%, talvez esse EBITDA vá para 300. Então, eu perco aqui, só que eu ganho mais aqui na exploração de petróleo. Ainda tem um saldo positivo. Então, eu consigo segurar o impacto da inflação internamente no Brasil, aqui nessa vertical, que é a que mais impacta na inflação, e na vertical de exportação eu ganho muito dinheiro. Eu saio com saldo positivo, apesar de zerar o lucro aqui na vertical de refino. É óbvio que para o acionista, o mundo ideal é essa vertical ter muita rentabilidade. Mas acontece que, querendo ou não, a Petrobras é uma empresa do governo. E uma inflação pesada no país vai prejudicar. Então é uma questão de empatia também, né? E é uma empatia que não custa tão caro se não tiver excessos, porque eu vou ganhar muito dinheiro do outro lado. Isso é inevitável. O petróleo é extremamente estratégico para o país, você goste ou não. Mas é isso que eu vejo hoje. Então, para resumir, a Petrobras, ela já está ganhando muito dinheiro com o petróleo muito em alta. Só que essa alta da commodity pode beneficiar a Petrobras e o Brasil, o governo brasileiro, ao mesmo tempo em que a Petrobras pode conter na sua vertical de refino, por meio de um reajustamento mais estratégico, a inflação no Brasil. E aí, dólares entrando no país, comprando esse petróleo, podem também conter o avanço do dólar frente ao real, de novo contendo os efeitos da inflação. E desde que o prejuízo não exista na área de refino, ou que seja ínfimo, na pior das hipóteses, a Petrobras ainda continuaria ganhando muito dinheiro, porque basicamente esse prejuízo no refino estaria vindo do quê? De contenção de danos, porque o preço do petróleo não para de subir. Então, Brent a 200 dólares, quanto dinheiro a Petrobras não iria ganhar? Em refino, ela ia perder dinheiro, mas ia ter uma compensação para cima ainda a favor da Petrobras. Mas, de novo, é tudo questão de excesso. No mundo ideal para o acionista, a Petrobras ganha tanto em refino quanto na atividade de exploração e produção. Mas isso é no mundo ideal. Já que o mundo ideal não existe, você não precisa ficar excessivamente preocupado, tanto com a Petrobras, mesmo segurando o reajustamento de preços, quanto a inflação no país. E de novo, a gente já está no patamar de juros extremamente proibitivo, de tal modo que é muito difícil não ver a Selic caindo, mas a queda deve vir com mais cautela, que é a postura que a gente está vendo nessa nova gestão do Banco Central. Claro que tudo pode mudar e, de novo, a minha pretensão aqui não é esgotar o tema, é trazer mais clareza de cenários possíveis para que você possa tomar decisões conscientes de investimento, para que você possa cuidar melhor do seu dinheiro. E eu já quero que você comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida, se quer que eu trate de algum tema em outro vídeo. E se o vídeo te ajudou de alguma forma, você me ajuda compartilhando ele com seus amigos e clicando aqui embaixo no botão de gostei. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!